Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, gente, bom dia. Primeiro dia de maio, feriado, né? Feriado acho que mundial, inclusive. Porque ontem eu falei com algumas pessoas de fora e todos iam ter feriado hoje. Como seria mais interessante, né? Hoje a gente ter todo mundo aqui comemorando isso. É interessante, né? Um feriado para o Dia do Trabalho. Eu tenho um ponto de vista em relação a isso. Quando você ama o que faz, você não trabalha um dia na vida. Né? Então, assim, o quanto que nós fazemos as coisas por prazer ou por dever. Você já se perguntou sobre isso? O que você faz por dever e o que você faz por prazer? O quanto nós separamos isso? O quanto nós separamos o dever? Eu tenho dever com a minha família, eu tenho dever com... Eu tenho dever, eu tenho dever. Essa palavra vem de dívida. Dívida, se você não paga, você fica com culpa. A gente tem que começar a usar a nossa consciência e inteligência para observar o que nós falamos e o que nós criamos através dessa fala. Isso é importantíssimo. Eu tenho dever com fulano, beltrano, ciclano. Verdade. Verdade que uma presença divina tem dever com alguma coisa? Que dívida que você tem com quem quer que seja? Se aquela pessoa estava junto com você, planejando aquela criação. Seja lá o que foi que aconteceu. Quando você sai desse parâmetro, dessas linhas construídas de ilusão, que isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Que você deve alguma coisa para alguém, isso é uma ilusão. 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 Nós sempre estamos trocando. Trocando. Eu desejo aquela geladeira, eu não tenho nada para dar para aquela loja, a não ser a matéria, energia, que eu transformei em dinheiro, a minha energia que eu transformei em dinheiro, e a loja aceita aquilo. Então, eu vou. Lá, antigamente, era o sal, antigamente era o escambo. Olha, eu tenho esse fogão, você tem essa geladeira, vamos trocar, porque eu preciso da geladeira, você precisa do fogão. Era assim. Não mudou nada. Não mudou nada. E quando você começa a ter essa consciência, não só de matéria, mas em todos os níveis, o quanto que nós estamos nos prendendo a pessoas por acordos feitos pelas duas pessoas. Ah, Lúcia, você então quer a geladeira e você não paga ela, né? Não dá o dinheiro, não faz essa troca com dinheiro completo. Aí, gente, aquela pessoa também acordou de falar, não, pode me pagar do jeito que você acha que deveria. Ela já está também criando isso, essa possibilidade. É muito interessante, né? As pessoas chegam para mim, por exemplo, vai ter o curso da Magia dos Dragões agora na segunda-feira, começa. São um curso de 3 meses, com aulas quinzenais, tudo é gravado, então, assim, as pessoas não têm essa noção, né? A gente tem uma despesa de manter a rede, manter a nuvem, manter uma nuvem. Então, eu pago para manter uma nuvem, essa nuvem, o aluno vai, todos os cursos, tá? Ele vai usar aquela nuvem. Ele não paga nada por aquilo.
porque ele pagou para o curso, está embutido. Então, o material fica ali disponível para ele, para quando quer que ele vá, ele vai poder acessar, sem despesas. O WhatsApp é a mesma coisa, o tempo da Lúcia, em outros momentos de ele chegar e falar, não na aula, fora da aula, ele chega, Lúcia, está acontecendo isso, e eu paro, e vou conversar com ele, vou ouvi-lo, vou falar, vou responder, porque eu faço isso. E as pessoas não percebem que isso é energia, que quando eu atendia, né, uma pessoa, eu cobrava por hora, e às vezes eu gasto bastante tempo conversando com aquela pessoa no WhatsApp, isso está incluído. Então, as pessoas não têm noção de valores, não tem. Então, é tão interessante, mas eu paguei. Você pagou por tudo isso, né? Por todo pelo Zoom. Agora, alguém falou aqui do meu lado, pelo Zoom. O Zoom, que você fica lá 3 horas, 2 horas e tanto dentro do Zoom, uma aula durante 6 encontros. Então, assim, é muito importante a gente olhar o que é isso, né? O que é isso? O quanto que as pessoas não observam que energia e dinheiro é a mesma coisa. Lúcia, eu vim aqui para ouvir e receber energias dos dragões cristalinos, eu não quero saber disso. Pois é, querida. Se você não quer saber disso, você não consegue acessar os dragões cristalinos, porque os dragões cristalinos, eles trazem uma frequência para nós de consciência, de uma malha de luz, de uma rede de luz, que está completamente avessa e completamente separada, né? Ou melhor, não existe separação, mas está num outro nível, que são as malhas de redes cristalinas, e que não estão ligadas aos cristais em si. Isso é uma consciência que muitas pessoas falam, as linhas que ligam todos os cristais. Sim, ok. Quantos cristais você tem dentro do seu corpo? Você produz luz dentro do seu corpo. Você produz luz. São microcristais. Luz é uma frequência que você pode olhar como cristalina. E nós temos literalmente cristais mesmo, cristais dentro do corpo. Esses dragões, eles trazem... eu quis trazer isso nessa live, porque semana que vem a gente vai começar a falar desse assunto, sobre as redes cristalinas, sobre o reino dévico, no sentido de geometria sagrada de criação. Eles vão, sabe, atingir um nível que é algo que chegou agora. Então, a gente precisava estar num nível X para poder acessar uma consciência. Todas as vezes, o pêndulo faz o seguinte. Deixa eu pegar um pêndulo aqui. Não, preciso de você aqui, não esse outro. O outro é muito leve. Então, toda vez que o pêndulo faz isso aqui, esse movimento contrário vai acontecer praticamente do mesmo jeito. Se eu solto isso, olha, você está vendo que ele vai para os dois lados? Então, assim, se ele acessa isso, ele acessa isso, ele acessa isso, ele acessa isso. Então, quanto mais coisas estão acontecendo, e a inversão é idêntica, né? Tanto energia não existe energia positiva e energia negativa. Existe a intenção usada pelaquela energia. Então, a gente falou disso ontem. Qual é a intenção que eu tenho ao usar uma energia? Então, vai ser a mesma coisa. Então, é importante a gente olhar para isso. Todas as vezes que você começa a perceber fora, ou uma energia muito densa acontecendo, exemplo, caóticos,
entenda que aconteceu um movimento da luz. Aquilo lá é uma reação. O pêndulo fez isso. É uma reação. Porque a luz, ela não fica fazendo estardalhaço. Ela não faz, ela simplesmente age. E as reações acontecem. Então, quando você começa a olhar que o mundo está, meu Deus, o que vai acontecer? Entenda que tem um movimento anterior a isso. Uau! Gratidão. Se você entrar, percebe qual é a energia que eu estou me conectando? Se eu olho para a rede escura de ilusão, da dor e sofrimento que está gerando aí, oh, meu Deus, quantas pessoas estão morrendo, e não dou valor às presenças divinas criando isso, de forma alguma. Eu acho que ninguém, é todo mundo vítima. Eu estou nessa energia, eu vou entrar nela e agarrar ela e vou criar a mesma coisa na minha vida. Vou viver essa dor e sofrimento. Ai, a minha vida começa a ficar ruim. Você pode estar perfeitamente bem financeiramente, começa a acontecer coisa. Quebra não sei o quê, quebra não sei o quê, quebra não sei o quê. Você entrou. Você está vivendo aquilo. Se você para, olha aquilo, sem se melecar com ela. Sem se melecar com ela. Você para e olha e fala assim, peraí. Se isso está acontecendo, o que gerou isso aí acontecer? O palavrão... Vou falar uma coisa. O meu pai só soltava palavrão quando ele machucava o dedo. Então, ele dava uma batida no dedo e ele soltava o palavrão. O palavrão vinha depois de algum acidente. Ele era um bom instrutor para mim. E foi um bom professor. Hoje eu percebo que eu só vejo coisas caóticas acontecendo. Quando separar e se conectar, você vai olhar que houve um movimento de luz. Lindo, poderoso. Eu falo, uau, gratidão. Aí eu me conecto com este movimento aqui. Com este movimento. Mas qual é o processo? Distração. Se conecte com o trauma e drama. Se conecte, vai lá, vai lá. E mesmo aqueles que falam, não, eu não me conecto, eu só mando luz. Mas você olhou, você sentiu, você sofreu, e aí depois que você fala, não, peraí, deixa eu mandar luz. Sento para mandar luz para o quê? Para terminar aquele movimento. Peraí, esse movimento só está acontecendo porque algo aconteceu. Anteriormente. Então, eu viro as costas para esse movimento e vou olhar e vou me agarrar ao movimento que gerou aquilo lá, né? O pêndulo fez esse movimento para depois ir para cá. Mas não, a gente fica daqui para cá só, e fica olhando aqui. Então, assim, está acontecendo algo, assim, como pode melhorar? Deixa eu olhar de onde está vindo isso. As redes cristalinas de luz não estão ligadas só aos cristais, também estão com todos os seres, na realidade com tudo, é a unidade, é a luz da unidade. Só que nós temos uma consciência de unidade bem diferente. A unidade é meu amor, me faz amar todo mundo. Não é essa unidade que eu estou falando uma unidade com U bem maiúsculo. É além, é uma malha de luz. Então, quanto mais essa malha de luz brilha e se potencialize, quanto mais pessoas se cravam e se conectam a ela, mais as malhas sem luz, as malhas de N tons de cinza, né, que vai do cinza quase branco até o preto, essas malhas que são chamadas Matrix. Porque outro dia eu fiz essa pergunta, você sabe o que é Matrix? Porque você não sabe. A gente repete. Então, a Matrix, na realidade, são essas redes que vão
nos mostrar só dor e sofrimento, tudo quarta dimensão. Essas outras malhas, elas estão para além, né? Estão para além. Essa unidade está em quinta para cima. E quando os dragões cristalinos, eles trabalham nessas malhas. Todos os dragões, como todos os elementos e elementais, muitos seres trabalham diretamente nessas malhas. São malhas lindas, lindas. E que nós nos desconectamos. Ah, mas eu já fiz a reconexão com a minha, num curso que eu me religuei aos canais axiatonais. Não são essas malhas. São outras malhas de luz também, aí sim, ligadas aos cristais, ligadas ao planeta. Então, existem muitas, da mesma forma que esse, entre aspas, mundo Matrix também tem muitas malhas. Conforme você grita, uma malha se constrói. E é interessante, olha a história do planeta. Acaba uma coisa, vem outra. E aí são usados pessoas, seres, para fazer isso. Alguns seres tentam levar a consciência grupal para essas outras malhas. E são impedidos, óbvio, né? A nível grupal tem muita interferência. Então, assim, os dragões cristalinos, hoje, a gente estava trabalhando essa semana com limpezas. Os dragões cristalinos, hoje, eles não vêm trazer a ligação para você. Porque você precisa, literalmente, estar numa outra faixa vibratória para se engajar nessa energia. Isso vai acontecer. Mas você precisa ter mais consciência, você precisa, literalmente, entender, sentir, e aí se conectar, tá? Hoje eles chegam para falar assim, perceba isso. Sabe quando você abraça alguém que tem um perfume maravilhoso, mas você não tem noção, e você nunca vai perguntar para aquela pessoa que perfume é aquele, porque você não a conhece, não tem essa intimidade, mas aquele aroma fica guardado no seu sistema límbico. Fica lá, guardadinho. E quando você sentir novamente, você vai, é aquele perfume daquela pessoa, você se conecta com aquilo. E aí você consegue, literalmente adquirir, né? No caso, perfume, adquirir o perfume. Para ter aquele cheiro, para estar, para vivenciar aquele cheiro, estando ligada a ele, né? Então, os dragões cristalinos hoje, eles vão vir trazer muito prazer. Essa é a rede. Muito prazer, fulano. Conheça. Na realidade, a nossa essência já conhece. A nossa essência, presença divina, já conhece. Mas nós estamos há tanto tempo desligados que as nossas outras faces, né, se esqueceu, literalmente. Então, os dragões cristalinos, eles não trazem uma cura para você, eles trazem esse abraço. Conheça a energia que agora você vai poder ter disponível quando você está nessa consciência. É isso que os dragões cristalinos trazem. E tudo isso traz, né? Nesse maio, vem toda essa consciência. Isso já está vindo desde o momento que eu recebi o pedido para ir para os Açores. Isso não é uma ordem, isso é um pedido, né? Ninguém ordena nada para ninguém. Ninguém tem dívida com ninguém. Ninguém precisa fazer nada. Ninguém precisa fazer nada. Ninguém tem o dever para com ninguém. Tudo é uma escolha. A liberdade é o que está chegando no planeta. E que tem 2000 anos para inserir isso
em todas as moléculas, células, moléculas, elétrons, átomos, elétrons, nêutrons do nosso ser. Liberdade. Liberdade. Todos nós temos esta liberdade. Temos como presença, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, não existe dever, não existe dívida, não existe nada, nada. Você é que se agarra a essa rede por culpa, lá, vamos lá pelas chaves, por culpa, por sofrimento, por controle, porque você quer mudar o mundo. Você simplesmente aceita porque quer ou não quer. E aí, é óbvio que quando você, por exemplo, fizer o pedido para mim, vai para o corvo. Ele falou assim, vai para o corvo. E eu, na hora, eu falei, como é que é no corvo? Eu poderia simplesmente falar, não, não dá. Era a minha escolha. Eu ia ter consequências em relação dele para mim, dar ordem comigo? Claro que não. Óbvio que não. Sabe quem que ia criar as consequências? Eu mesmo. Porque, pô, fulano pediu e eu não fiz, e nananá. Agora, se simplesmente falava assim, não vou, ponto, acabou. Vamos buscar outro por aí. Vamos buscar outro com coragem. E aí que acontece muitas vezes quando você tem uma ideia que vem da sua essência e você não dá bola, porque você não está ouvindo a sua, entre aspas, intuição, e aí você vê alguém fazendo aquele trabalho e você fala, puta, tive essa ideia, olha lá, o cara tá lá, milionário. Pois é. A ideia veio para você, você tem total liberdade, livre-arbítrio, liberdade, livre-arbítrio, liberdade, livre-arbítrio. Liberdade, o meu livre-arbítrio é liberdade que eu tenho de dizer sim e dizer não. Simples assim. Eu não tenho dever para com ninguém. Não tenho. Não tenho obrigação. As pessoas que ficam trazendo a espiritualidade, você tem que, sai correndo, cara, sai correndo, vira as costas. Você tem que se iluminar. O caminho dessa iluminação é você que escolhe. Você pode escolher se conectar completamente, como muitos fazem, completamente nessa rede de luz e fazer assim, ó, sem dor, sem sofrimento. Você fala assim, esse cara nasceu com o bumbum virado para a lua. Nasceu, por quê? Porque ele está escolhendo. Ele está escolhendo a energia da essência dele, que a essência conhece, e ele simplesmente vai escolher tudo aquilo. Isso não é sorte, isso não é nada. É simplesmente ele está seguindo o seu saber. A essência que ele é. Ele está seguindo isso. Quando eu começo a entrar nessas malhas, as malhas estão ligadas ao tempo e ao outro. Então, eu entro nessa malha e ao outro não como reconhecimento dele como uma presença. Normalmente como inferior ou superior, é sempre assim. Essa malha da ilusão é sempre assim. Você nunca vai ser igual a todo mundo. Ela nunca fala para você e todos são um. Não, essa consciência não vem dessa malha. Essa malha é assim, você tem que ajudar o irmão que é coitadinho. Ou você é o coitadinho, porque os outros têm mais sorte que você. Siga o papai, siga o pastor, siga o pai de santo, siga o padre. Porque ele sabe, ele está mais próximo do que você. Você é inferior. E você diz amém. Você diz amém. Os dragões cristalinos trazem uma energia para nós conhecermos. E talvez comece dentro de você meu Deus, isso é confortável para mim. Uau, parece que eu estou em casa. Porque é a sua essência falando com você.
É a sua essência falando com você. Quantos que durante o dia, aí volto lá, dever, né? Trabalho. Ah, espera aí, deixa eu sentar para meditar. Aí eu vou para a presença, aí eu me ligo com a espiritualidade maior minha, que eu estou ligada. Aí eu vou lá e me ligo a essas redes. Aí eu acabo a meditação, vou, saio e volto para o cotidiano. Você precisa ficar nessa energia o dia inteiro. Ah, mas como eu tenho que ficar meditando o dia inteiro? Não, não é meditando o dia inteiro. Sabe o que significa meditação? Meditação é um estado de ser. Meditação não é parar e ficar... não, meditação é consciência, é o estado de estar presente consciente. Srada. Srada, já ensinei isso aqui há muito tempo, quando a ordem estelar chegou. Srada. Você ficar presente consciente. Está escovando o dente? Você está escovando o dente. Uau! Como é legal escovar o dente. Está tomando banho? Uau! Cada célula do seu corpo tá, você e ela estão em unidade. Isso é meditação, gente. Isso é meditação. Para muita gente falar, que besteira. Pois é, sabe por quê? Porque irrita. Essa semana vai sair um feed de uma meditação que eu aprendi na Índia, e que eu vou dar spoiler aqui. Depois vai sair, não sei que dia que vai sair, mas vai sair lá no feed convidando você para fazer. É uma meditação que você pode fazer com quanto tempo você quiser, tá? E quanto espaço também. Exemplo, vou te dar um exemplo, para usar dentro da tua casa mesmo, para não precisar ir para outro lugar. Então, você tem um espaço de 10 metros aí, um quintal, um corredor, então, assim, sai de um lugar e vai até o final de uma sala, por exemplo, 10 metros. Que seja, não tenho 10, tenho 8, tudo bem. Você consegue andar por esses 8 metros? Um lugar que você consiga andar, não 3, eu acho que é muito pouco, porque você já tem parede do lado, mas assim, 8 é bem legal, 7, 8 metros já dá. E você vai começar a se posicionar nos primeiros centímetros, né? Se posicionar ali, se conectar com o seu corpo, e vai andar esse espaço usando 15 minutos. Vou te dar 15 minutos. 15 minutos, mas você tem que usar, põe lá, cronômetro, 15 minutos. Então, não é dar um passo e para, dar um passo, não. É estar completamente pé inteiro, põe o outro. Slow motion, mais do que câmera lenta, mais. Completamente sentindo que cada parte do seu pé ancorou. Aí, sentindo esse se levantando para ir colocar e colocando. Gente, depois vocês me contam. Isso vai irritar você. Vai trazer meleca de dentro. Aí você vai entender que você tem ansiedade, que você tem... que você é controlador. Ixi, eu só dei esse exercício para você. Depois você me conta toda a lista de coisas que você sentiu naquele momento. Porque se você desviar a sua atenção do seu corpo, dos seus passos, você põe o pé rápido, entendeu? E você conte isso. Opa, peraí, olha, me distraí. Quantas vezes você se distrai olhando em volta, e aí você já não está dando passo. Você às vezes deu 2 passos, e aí o tempo não passou. É muito interessante. Sair da linha temporal é interessantíssimo, porque você começa a perceber o quanto que nós estamos emaranhados nessa linha, você não tem noção
de quanto que nós estamos emaranhados na Matrix. Despertar é começar a acordar, a abrir os olhos para que a Matrix existe. E começar um trabalho gigante de sair dela. Se você acha que só ir para a presença divina, meditei e já saí dela, você está muito enganado. Porque você continua ainda na linha do tempo, você ainda continua lembrando de coisas do passado, você ainda continua... Tudo que você viveu no seu passado está aqui agora. Você já traz todas as dores. Você não está nesse presente, você não está olhando esses seus corpos cheios de marcas. Você está olhando lá. Eu fui vítima, eu morri queimada, fulano me queimou, aconteceu isso. Tudo bem, não tem problema olhar para lá. Mas tudo isso daqui está aqui agora. E eu só vou ter um futuro realmente que eu desejo se isso daqui, dependendo do que eu faço aqui agora. Então, se eu libero tudo isso e me conecto a essas linhas cristalinas, eu realmente vou criar um mundo diferente que naturalmente será o berço para um planeta diferente. Então, muitas pessoas vieram aqui achando que os dragões cristalinos iam trazer uma energia de limpar, de cristalizar ele, né? E, né, deu com os burros d'água. Mas os dragões cristalinos, eles trazem uma consciência de que isto existe. Isto existe. Né? Esse o novo curso que vai acontecer para a Ordem, que é o curso da Ordem Dévica Estelar, que é só para quem fez algum curso da Ordem, que vai estar disponível, porque traz muita consciência, muito trabalho. Depois vai ter alguma coisa para geral, mas assim, precisa ter um chamado para ancoramento dessa ordem, né? E que as pessoas não estão ligadas em realmente, eu mesmo falo, porque para mim foi, esse ancoramento foi algo que mexeu demais comigo, demais. Sair da linha do tempo. Hoje, por exemplo, foi muito interessante a madrugada, está sendo muito interessante, e eu estou criando isso de sair da linha do tempo mais e mais e mais e mais, e foi muito interessante. Eu acordei num horário mais tarde, fui dormir muito cedo, mas eu acordei mais tarde, e eu naturalmente, eu sei que antes eu ia ficar, meu Deus, estou atrasada, porque eu tenho várias coisas para fazer de manhã, inclusive meditação, né, me preparar para estar aqui. E foi muito interessante, porque cada vez que isso vinha, eu cancelava e falava, não, eu estou fora da linha do tempo. E foi muito interessante, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, tudo, sem exceção, e sentei aqui, eram umas 8h20, mais ou menos. Mais cedo do que os outros dias, mas eu fiz escolhas. Né? Então, assim, eu fiz essa escolha de sair da linha do tempo naquele momento. E o que nós não fazemos é isso. A gente fica assim, ó. Ai, meu Deus. Ai, já passou 10 minutos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Isso é totalmente a energia da Matrix. Esse, ai, meu Deus, essa sensação, você está alimentando a Matrix. Por isso que esse exercício de andar 7 metros aí, em 15 minutos, vai mostrar para você, eu não preciso falar nada, você vai ver tudo que tem dentro de você. Tudo. As aflições que vêm. Nossa, a primeira vez que eu fiz isso, a primeira vez, em 2010. 2010. Quase infartei. Era andar uns 100 metros, mais ou menos, em 1 hora. Coisa que um corredor de 100 metros rasos, né, faz em segundos. Segundos. O quanto que são 2 segundos para você? O que você faz em 2 segundos? Passou. Acabou. Já foi. E o cara corre 100 quilômetros, 100 metros. Será que ele está na linha do tempo? Já parou para pensar nisso?
aqueles caras que estão ali jogando, eles saem dessas linhas, saem. Eles estão em pura meditação, eles estão neles. É uma energia. E se você for conversar com um deles, eles falam, eu ouvi de uma vez ele falou assim, um rapaz, 15 anos, ele falou para mim, quando eu estou em campo, jogador, hoje ele joga na França, quando eu estou em campo, eu sou a bola. Isso marcou. Ele devia ter, hoje ele deve ter uns 19, devia ter 14 anos, mais ou menos. Me marcou demais. Ele falou assim, porque a mãe reclamava que ele era muito, só que em campo, ele falou, em campo eu sou a bola. Ele se conectava. Gente, nós sabemos como. Os dragões cristalinos, eles chegam para falar assim, lembra, essa energia, lembra. Então, quando nós trabalhamos o caminho do mago, o mago, ele se conecta com isso, ele sai da linha de tempo. É muito interessante, muitos vêm para o caminho do mago achando assim que vão aprender magia no sentido de caldeirão, né? Vou fazer isso, vou criar isso, vou... Não, você vai estar na sua essência, nesse criador que está completamente fora da linha do tempo. Fora. Os dragões nos ensinam isso. Eu falo que todos os cursos da ordem, tudo que eu alcancei de consciência, começou com o caminho do mago. Quando eu aprendi a estar em presença divina, equilíbrio, amor incondicional. Mas não é só falar, é vivenciar isso, né? Durante horas, durante o curso, e depois, conforme eu vou, meu corpo vai aprendendo isso. Então, volto ao que eu comecei a live hoje. Hoje é dia do trabalho. E quantas pessoas olham isso? Ai, que bom dia de trabalho. Feriado, não vou fazer nada. Para mim é... Sabe? É algo muito ilusório isso. Como que você honra o seu trabalho ficando sem fazer nada em casa? Por quê? Porque você acha que o seu trabalho é um dever. O dia que você só tiver prazer em fazer as coisas, você vai perceber que a energia do dinheiro flui pra caramba e você não se desgasta e você tá nessa frequência. Tudo é voltar a ser e se conectar com essa frequência. Tá? E a gente vai começar a trazer isso, o Caminho do Mago deu esse start, começa dia 5, e eu percebo, eu realmente deixei, né? Tem um grupo muito pequeno, e eu falei, ok, vai ser o que tiver que ser. Se eu vou dar aula para 3 pessoas, eu vou dar aula para 3 pessoas. Não me importa mais. Não me importa mesmo, gente. Se as pessoas não estão escolhendo, o problema é delas. Eu ancoro. Eu trago aqui consciência, a escolha sempre de cada um. Antigamente eu entrava nessa energia dessas malhas de ilusão, de, pô, o que eu estou fazendo de errado que as pessoas não estão chegando? O que eu poderia fazer a mais para as pessoas chegarem? O quê? Vou bater na tua porta com um livrinho debaixo do braço e falar que os dragões são seres que podem trazer abundância, felicidade e alegria para a tua vida? Não, nada. Não. Deixa a escolha acontecer. Respeito a presença de cada um. E cada um que chega, ontem, por exemplo, chegou uma moça, ai, que material que vai ter? Eu falei, olha, querido, tudo é gravado, você vai ter isso disponível para você, e eu te sugiro que você vá para a sua presença divina e perceba o seu chamado. Porque não é algo racional. Ah, tem material, tem apostila, tem... Não é algo racional. É vivencial.
É você reconhecer. E eu falo que esse vai ser muito diferente, porque eu estou muito diferente. Cada vez que eu tenho a consciência com os dragões, está sendo muito maior, né? A conexão com eles, e com várias faixas vibratórias. Que diferença os dragões cristalinos. Não, cada um tem uma função, não vou falar trabalho, função. Então, quem trabalha nas redes, eles acabam sendo muito parecidos com as redes. Sabe? Por quê? Porque a energia, para ninguém nem notar que eles estão ali. Isso que é o máximo. Sabe quando o soldado aprende isso, né? Ele usa aquele uniforme de camuflagem para ele se misturar com a natureza. É exatamente isso. É por isso que os dragões são cores diferentes, e as pessoas ficam, eu vi um dragão preto. Tá. Então, essas consciências precisam chegar, né? Elas ancoram. Quando elas ancoram para 2, 3, ou sei lá quantos, né? Ela ancorou. Outros vão receber. Como esses outros vão usar, se vão pegar, vou dar um curso, vou criar uma mesa, agora vou fazer. O problema é dele, porque a energia é dele, o resultado é dele, a responsabilidade é dele. Quanto mais luz você tem, mais responsável você é por tudo que você faz. Por quê? Porque a energia que você usa é tua. Lembra que a gente falou de magia negra, falamos de pragas, de maldições? São as suas energias que você emana e que voltam para você. Ontem meu filho estava tentando fazer uma compra lá, umas passagens, não dava certo. Eu falei, você está criando spoiler? Tudo é. Agora, o meia-culpa, o site não funciona. Eu falei, deixa que eu faço. Em 5 minutos estava feito o negócio. Eu preciso criar indisposição. Eu não preciso gastar minha energia para fazer as coisas. Por quê? Você vai para a essência e fala, ok, o que tiver que ser feito, tudo vem, tudo flui. São escolhas. São escolhas. Então, agora vou convidar vocês a fechar seus olhos. Então, vocês já se preparem, né? Se quiserem convidar outras pessoas, vou falar isso agora. Se quiserem, façam o que vocês acharem. Convidar outras pessoas para vir ouvir sobre essa nova consciência que está chegando, sabe? O pêndulo andou muito. O outro lado está revoltado. Vai olhar o outro lado revoltado. Fulano morreu porque o pêndulo veio para cá, ó. Vamos tira, vamos iluminar tudo o que as pessoas acham e estão ali, né, na dor e no sofrimento, na energia dessa ilusão toda. É muito importante olhar o que está acontecendo. Países que criam líderes que vão fazer isso. Esses líderes, ontem eu ouvi uma coisa interessante, alguns líderes, eles podem levar esses países para uma luz enorme, mas também podem destruir tudo. Pode. Escolha, o cara está aqui com uma energia. Agora eu posso mudar de ideia. Escolha, minha escolha. Um ser de luz chega, fala, é a sua escolha. Isso não vai ter consequências? As energias são minhas, voltam para mim, simplesmente. Mas e os ancoramentos e a missão? Então, se você não faz, outro faz, meu bem. Isso não tenha dúvida. A escolha é nossa. Não existe obrigatoriedade com a espiritualidade, porque é amor. Amor incondicional é isso, sem condições. Amor incondicional, sem condições. Eu não te amo porque você é isso. Eu te amo porque você é o que você é. E eu amo o outro, e amo o outro, e eu amo o outro. É isso. Então,
às vezes fica difícil, né? Eu percebo que a minha audiência, tem pessoas que têm uma audiência gigante. Por quê? Porque elas falam o que aquele público quer ouvir. Eu falo o que é a verdade para mim, o que eu vivo na minha vida, e o que eu ancorei, o que eu vivi, o que eu estou fazendo. Eu falo assim, e cada vez que alguém chega, eu falo, você pode. Não é fácil o que eu estou falando. Você pode, vai para a sua essência e veja o que é verdade para você. Por que você continua criando isso? Outro dia chegou uma menina, eu vou fazer de novo uma prova pela terceira vez. Por que você está querendo fazer essa prova? Para provar para você mesmo? Ou sua incapacidade, ou que você é forte para aguentar a bomba, a pressão de provas? Olha para dentro, que dor tem ali. Então, eu convido vocês todos para fazer esse exercício. Dá, seria 8 metros em 15 minutos. Se você for, faz em 20 ou em meia hora. Depois me conta. Mas depois me conta mesmo. Tá? Me conta. É um exercício que vai mostrar para você tudo que você está acumulando aqui. Heloísa, saudade de você. Gratidão. Então, vamos lá? Então, vamos chamar esses meninos. Eles são lindos. São lindos, gente. Quando eu falo cristalino, não são cristais, tá? Não são cristais. Não são. Não é isso. É que acho que o que mais assemelha essa translúcido, sabe? Essa energia translúcida, e que a luz passa e forma cores. É isso. É como a água, sabe? O arco-íris. Agora eu me lembrei do arco-íris lá no Faial. A água bate nos pingos de água e se dissipam, né? Fazem aquelas cores todas, uma cor, tudo ordenada, você já viu? Tudo ordenada. É a ordem ali na presente, a ordem presente em tudo. A geometria sagrada está em tudo, a gente tem que começar a abrir para receber isso. Então, quando eu falo cristalino, são seres de tanta luz, mas é uma luz praticamente palpável mesmo. Vocês vão perceber. Então, vamos lá. Só não tenta criar isso na sua mente, né? Se abre para receber, para deixar que eles se mostrem para você do jeito que realmente eles são. Porque às vezes a gente fala cristalino, você tenta criar um dragão de cristal mesmo. Mas às vezes é bem diferente. Então, vamos lá, gente? Vamos fechar os olhos. Inspira profundamente. Sente o ar entrando. O ar já tem essa energia cristalina, essa energia de luz, a essência cristalina da energia. Então, uma energia de pura luz. Quando nós inspiramos, ela já entra em nós. E já vai ali iluminando. Nós temos muita luz dentro. Também temos algumas sombras. Então, o que precisa para mudar minha sombra? Simplesmente iluminá-las. Não preciso fazer nada. Não preciso fazer nada, não preciso brigar comigo, não. Eu preciso iluminar. Preciso me amar. Quanto mais você se ama, e ama verdadeiramente, incondicionalmente, ama seu corpo, ama suas emoções, ama seus pensamentos, ama tudo, se abençoa, você se ilumina rapidinho. Você não deve nada para ninguém, gente. Você não deve nada, porque tudo que você fez está em você já. Ponto. Está em você. Está em você. Então, se você fez uma energia, algo que não vibrava a luz, está em você. Não preciso fazer mais nada. Eu só preciso me amar, me iluminar, parar de me culpar. Sai dessas redes.
Sai dessas redes de culpa, de sofrimento, de dever, de obrigação. Simplesmente vá para a energia de gratidão. É essa palavra. Seja grato por você, pelo seu corpo, pelas suas células, pelo seu respirar, pelo ar que entra, pelo ar que sai, por tudo. Pela terra, por a sua escolha de estar aqui, estar ouvindo. Você tem ouvido, você está ouvindo. Você tem nariz, está respirando. Você consegue ver. Quando a gente entra nessa faixa, e uma das mais altas, você começa a ser feliz. Porque aí você vê que, uau, a vida é linda. A natureza é maravilhosa, perfeita. E a gente faz parte dela. Então, inspira. Solta o ar. Sente a terra sobre você. Essa terra. A terra que você é grata. A terra que você ama. A natureza que você ama. Não importa. Você, às vezes, está no lugar. Você criou estar numa sociedade extrativista. Uma sociedade que destrói, você criou. Você escolheu. E pode escolher começar a olhar isso. Espera aí, mas todos somos um, todos somos presenças divinas, podemos mudar isso com facilidade. Então comece você a fazer a mudança. Você é a mudança. Então inspira. Solta o ar. Sente o peso do corpo sobre a cadeira. Perceba como você é grato de estar aqui. E se não consegue sentir essa gratidão, ok. Então se abra para receber essa consciência do que verdadeiramente é a gratidão. Porque essa energia que os dragões cristalinos trazem é isso. Eles trazem nessa frequência a verdade em todos os níveis do que é ser grato, do que é ser feliz, do que é ser alegre. Essa energia cristalina traz tudo isso nela. Então, é como se você sentisse esse perfume. Então, deixa seu coração se abrir para receber. E eu vou chamá-los. E aí eles começam a chegar. A energia de uma doçura, de leveza. Simplesmente coloca atenção no seu corpo. Não tenta entrar na sua mente para você tentar ver, para tentar descrever, criar, entre aspas, como é uma imagem. Não, volta para o seu corpo, volta a atenção para o seu corpo, volta a atenção para dentro de você. Sabe quando você está ali simplesmente observando? Seja esse observador. Porque assim, quando você está nesse observador, você consegue
observar e perceber toda a energia que eles trazem. Talvez você sinta eles passando, espiralando à sua volta. Dependendo como está o seu campo, eles entram. Porque semelhança atrai semelhança. Então, dependendo de como está a sua luz, eles entram. Entram e potencializam, né? Então, deixa, simplesmente fica aí. Sem tentar ver, sem tentar sentir nada, simplesmente fica no observador. Sabe quando você está numa cadeira, observando tudo à sua volta? Fica aí, senta nessa cadeira, deixa o desfile acontecer, sabe? É mais ou menos isso. E vai percebendo o quanto que as energias que eles trazem, você começa a perceber dentro ou à sua volta. Talvez você sinta arrepios, vibrações. Sensações. Mas não desvie tua atenção. Volta lá para ser o observador. Cada vez que você desviar para fora, volta, senta lá na tua cadeira e vamos observar tudo à nossa volta. Sabe aqueles quadros 3D que você tem que olhar num ponto só para você ver toda a imagem? É mais ou menos isso. Porque a frequência dessa rede é muito alta. É da quinta para cima. Vai até a 17ª, por aí. Então, quanto mais a gente está de observador, nós podemos senti-la, sentir a energia deles. Faz essa pergunta internamente. Se o caminho do mago é para você. É nessas horas que a gente faz perguntas. Sem ir buscar a resposta. Deixa aqui sua essência, porque a sua essência está ali presente. É nessas horas que a nossa mente sai fora, então, sem as avaliações de o horário, o dia, o dinheiro, Não, essência é essência. Fica nesse observador. Talvez você veja cores, né? Os dragões cristalinos, eles brilham na luz como o arco-íris mesmo. Quanto mais você se abre, mais eles conseguem entrar no teu campo. E, consequentemente, a energia cristalina que você já porta da sua essência, começa a brilhar, a brilhar.
Perceba como você pode criar todo esse mês de maio, recebendo isso no seu primeiro dia. Quais serão suas escolhas a partir dessa conexão, desse recebimento? Naturalmente, quando você recebe essas frequências, nós vamos nos afastando das linhas temporais e ultrapassando literalmente essa quarta dimensão. Isso faz com que podemos sentir nosso corpo meio que flutuando. Essa é uma das sensações que vem no corpo quando você sai da linha do tempo. Muitas pessoas não gostam dessa sensação de flutuação. E aí, naturalmente, se agarram de novo ao conhecido. Porque é isso, né? É algo que você acha desconhecido. E foi implantado em nós que tudo desconhecido pode ser temido. Eu falo, o que você vai temer, você deve temer, é todo o teu conhecido, porque ele que criou esse caótico, todo esse caos, né? Deixa os dragões mostrarem para você quem eles são, o que eles trazem, que você pode se conectar quando está em essência. Imagina trabalhar com eles, literalmente. Poder acessar o reino dévico e acessar os dragões cristalinos, né? Ter a conexão com esses seres. Talvez você comece a perceber linhas de luz, que essa é a grande geometria sagrada que existe. Quando nós estamos nessa consciência, nós podemos perceber todas essas energias. Os dragões vão retornando. Mas nós podemos permanecer nessa energia. A escolha é nossa, né? Agora eu vou convidar você a ir para o seu corpo e dizer para o seu corpo, né? Registra isso. Registra essa sensação, registra essa memória celular, né? Em todas as suas memórias celulares, registra como é estar nessa energia. É assim que a gente muda. Como é estar nessa energia. Inspira. Deixa essa energia se assentar em você. Eles já voltaram, mas a energia ficou, que eles trouxeram, eles não levam de volta. Não, eles trazem energia de luz, eles te levam, na realidade, eles te levaram, subiram a sua frequência, para que você pudesse acessar essa rede. Então, você está aí. Se manter nessa rede é muito difícil hoje, porque ela não faz parte de consciência.
você não consegue entendê-la, né? Você não tem esse conhecimento, então, normalmente a gente se afasta, mas a gente pode sentir, perceber com o corpo emocional, com o corpo mental, essa paz, esse equilíbrio. Inspira. Sinta seus pés no chão. Comece a se alongar, se esticar. E quando você já estiver completamente aqui, mais ou menos, de volta nesse presente no presente, você pode abrir seus olhos. Então, imagina poder trabalhar com essas frequências, né? Dentro do Caminho do Mago a gente trabalha. Eu sei que vai ter aulas para o reino dévico nesse sentido. E para o pessoal da ordem aí, que está assistindo, né? Que já fez algum dos cursos, imagina você poder trazer esses seres para cá. Esse que é o ponto. Né? Trazer. Então é isso, pessoal. Semana que vem tem preparado. Nós começamos hoje esse maio bem especial, que vem com frequências poderosíssimas de ancoramento. A gente está aí, como segunda-feira vai ter live especial. Vocês vão receber, quem não está no portal, entra para receber o chamado, coloca já na agenda. Segue o canal, que o canal te manda o convite quando as lives são criadas. Então, a gente vai ter live especial na segunda-feira, que é Portal 55. À noite vai ter o curso da Magia dos Dragões, Caminho do Mago, com essa potência dessa consciência nova, né? E a gente tem, então, 4 dias de live semana que vem. E na outra semana também a gente tem 4 dias de live, porque na segunda-feira é Vesak. É Vesak quando o Buda vem para a Terra, e esse Vesak vai ser bem importante. Mas você só vai estar ligado nisso se você estiver aqui comigo. Vamos embora, vamos ficar aqui, né? Convidar as pessoas, né? Gratidão, Josi. O Caminho do Mago é o caminho lindo, é lindo mesmo. Os cursos são transformadores. A princípio, senti meu corpo trêmulo e depois senti como se eu estivesse fora do chão, uma leveza muito grande e o meu coração acelerado. A gente percebe muitas vezes isso. Façam esse exercício dos 8 metros em, sei lá, 15, 20 minutos, que vocês vão perceber aonde vocês guardam essas energias, sabe? Porque muitas vezes a gente reage a uma energia nova, porque é natural, né? Nós fomos condicionados, né, para nos manter nessa energia de ilusão, nessas redes de ilusão, que a gente chama de Matrix. A gente foi condicionado a estar ali, e que esse é o conhecido. Esse é o conhecido. O desconhecido foi condicionado dentro de nós que o desconhecido é mau, é ruim. Né? Então, você só consegue acessar o desconhecido quando você está muito seguro. Por isso que eu gosto muito de trabalhar através da presença divina, porque é o caminho mais seguro. Você está dentro de presença divina, você está dentro de você, no seu templo interno, e aí você acessa toda essa energia e você, poxa. Por isso que a gente acessa muita coisa nova, porque dentro do seu templo, nada além do que você vibra vai vir até você, né? Não existe interferência de forma alguma. Gratidão a todos, gratidão, ótimo final de semana. Olha, 10:10. Ótimo momento, né? Sincronicidades. Estamos no caminho certo, no momento certo, sentindo nas pernas. É isso. Vai ser sensações assim, bem gostosas também. Se não foi agradável em algum momento, entenda que ali tem algo. Faz o exercício de andar
os 8 metros em 15 minutos. Que você vai perceber onde tem. Não é perceber e se anota, porque a gente vai estar trabalhando. Semana que vem a gente tem as lives de trazer esses conhecimentos. Começa no portal, terça e quarta, na quinta tem os dragões trazendo, os dragões e os devas trazendo essas frequências, né, dessa energia cristalina, tá? Então, gratidão a todos, gratidão por me seguirem, gratidão por compartilhar essa consciência. Nós precisamos levar as pessoas a se conectarem com essas energias para pararem de criar mais dor e mais sofrimento, né? A gente vai só criar o que é conhecido. Então, se eu estou emaranhada nessa linha de tempo, nessas dores, eu vou criar mais semelhante. Gratidão, gente. Gratidão a todos. Espero vê-los no dia 5 à noite. Realmente, de coração, eu gostaria que muitas pessoas escolhessem o caminho do mago, porque é maravilhoso, sabe? De coração, não é? É maravilhoso. Então, assim, eu não sei como. Conversa, me manda um WhatsApp, conversa. Porque eu já vi dragão falando assim, manda ela vir fazer. E eles dão um jeito. É muito interessante. É muito interessante. Namaskar. Ótimo final de semana. Um mês aí de criações, de consciência. Gratidão pelos likes, né? De consciência e de, literalmente, liberdade para criar e escolher o que você realmente deseja. Namaskar, gente.